Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Sempre é um prazer saber que você está aqui comigo. Me aguarda só mais um minutinho, já volto. Até já. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo comigo todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na Palavra das 15. Onde Deus tem nos dado agraciados para nos ministrar a palavra de Deus para o teu coração. Ser a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, em todas as áreas, a sua vida seja visitada por Deus através da Palavra das 15, onde Deus tem ministrado restauração, curas divinas. Deus tem ministrado através da nossa ministração da palavra, Deus tem feito proeza para a glória do nome dele. Temos recebido notícias de longe, mensagem que a Palavra das 15 transformou casamento, transformou vidas. Pessoas levantou-se com um outro conceito da vida através dos ensinamentos aqui da Palavra de Deus, das reflexões que Deus tem nos agraciado para transmitir para o teu coração. Então eu quero louvar a Deus mais uma vez por você. Você é privilegiado em poder estar comigo. Você que está aqui nesta live, muito obrigado. Você que está sempre comigo aqui, eu quero louvar a Deus pela tua vida e prometo que continuarei te apresentando a Deus, apresentando nas minhas orações, para que o Senhor continue te sustentando, te dando alegria para a tua alma, se completando na tua vida a felicidade, aquela que você merece. Deus continue abençoando a tua casa. Nós estamos aqui num segmento dos livros. Agora nós estamos falando sobre o livro de Esdras, ainda no capítulo de número 4. O povo retornou aqui do cativeiro, é o regresso do cativeiro babilônico, povo de Judá, e desta feita eles chegaram, começaram a construir ali o templo, ou os alicerces do templo. Houve-se oposição, tentaram parar, eles resistiram e continuaram trabalhando. Mas quando chega no versículo 6 do capítulo 4, diz que a oposição reuniram pessoas, líderes, que estavam por ali, que já existiam naquelas terras de Jerusalém, e escreveram cartas para o rei Pérsia, rei Artaxerxes, que era o período deste rei que estava ali reinando, e com esta carta que escreveram com acusação contra o povo judeu que estava ali levantando o templo, e fizeram grandes acusações, dizendo que não poderia permitir que isto viesse a acontecer. E eles disseram: informamos ao rei que os judeus que chegaram a nos dar da tua parte vieram a Jerusalém, então reconstruindo aquela rebelde cidade, fazendo os muros, reparos, alicerces. E eles usaram um argumento político, e tratando de rei, de governador, tratando desse povo, quando se usa um argumento político, despertam neles, às vezes, mais interesse a tratar do assunto. E diz o seguinte: além disso, é preciso que o rei saiba que se esta cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. E quando bate nesta área, politicamente falando, o rei se despertou a saber do assunto. E que eles continuam dizendo: agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos conveniente ver desonra do rei, ou seja, nós estamos a favor do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que faça uma pesquisa nos arquivos e veja quem são esse povo do passado, que essa cidade foi destruída e foi levada cativa. Quais são os motivos? E o rei se atentou para isto,
Quando chega no verso 21, diz: ordene agora a estes homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. E assim a obra do templo de Deus de Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, que isto ocorreu. Cerca de 16 a 18 anos, paralisou a obra. Paralisou a obra. Mas esta obra não era uma obra humana. Amados, eu quero aqui abrir um parênteses e começar a falar de uma coisa fundamental. O que Deus tem preparado, decretado, orquestrado, colocado em nossas mãos a fazer, isso acontecerá, fará. Pode haver atrasos? Sim, pode haver atrasos, se Deus permitir. E se Deus não quiser, não terá nem atraso. Mas, todavia, se Ele permitir, terá atrasos. Mas uma coisa não acontecerá. É desistir do projeto de Deus. Nenhum projeto de Deus é desistido, é anulado. Nenhum projeto de Deus. Nenhum projeto de Deus fica interrompido. Nenhum projeto de Deus, eu reafirmo isso aqui, nenhum projeto de Deus fica anulado. Nenhum projeto. Ainda que venham interrompê-la, mas ele tem continuidade. Por quê? Quem rege é o próprio Deus. Então, se Deus tem um projeto na tua vida e parece que você parou ele, as forças das adversidades, a influência do maligno, conselho de pessoas que não querem o seu bem, ou às vezes estão equivocados, achando que estão fazendo bem, e na verdade eles estão te prejudicando. É porque às vezes ele pensa que está fazendo bem, na verdade ele está atrasando uma obra que Deus tem na tua vida, para ser realizada. Não pensam que vão anular, não. Ninguém anula o projeto de Deus. Ninguém anula o projeto de Deus. Ele pode ser até atrasado pelo homem, se Deus permitir. Pode ser até atrasado pelo homem, mas ninguém anula o projeto de Deus. Deus traçou um projeto na sua vida, te escolheu, te capacitou a fazer. Fique tranquilo, você vai fazer. Deixa eu te falar, não tem esse negócio, olha, guardei, abandonei, encostei, não farei mais. Tem pessoas que dizem, eu estacionei e não quero mais fazer esse trabalho. Mas se é o projeto de Deus, se é do homem, tudo bem. Mas se é um projeto de Deus, não será anulado. Não será anulado. Sabe por quê? Porque quem rege é o próprio Deus. Quem domina é o próprio Deus. Quem investiu foi Deus. O templo a ser construído em Jerusalém é o projeto de Deus. Deus falara com o rei Ciro. Foi Deus quem abriu a porta para que eles voltassem. Foi Deus quem soltou o povo do cativeiro. Foi Deus quem trouxe o povo de volta. Foi Deus quem permitiu que o povo isse. Foi Deus que cumpriu os seus 70 anos na vida do povo para voltarem. Então, não adianta ninguém querer entrar no meio do caminho para impedir a obra que está de fato nas mãos de Deus. Não anulará aquilo que Deus está no controle de todas as coisas. O que aconteceu quando chega no capítulo 5 de Esdras? Deus levanta homens, profetas, Ageu e Zacarias, para profetizar
profeta Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Eles disseram em nome de Deus. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador ali do povo judeu, no comando, era aquele que cuidava da área mais política, mais material, e estava Jesua, que era o sacerdote. Começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Olha, então, o templo que foi interrompido pelo rei Artaxerxes ficou cerca de 16 anos parado. Deus levanta os dois profetas, Ageu e Zacarias, e diz: quem está no comando desta construção não é rei Artaxerxes, sou eu quem estou no comando. Então, quando o governador do território ali ficaram sabendo disso, que os autorizou a reconstruir esse templo, diz: quem foi que autorizou construir esse templo novamente? E como se chama os homens que estão construindo este edifício aqui? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus. É isto que completa. É isto que completa. Os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Então, ninguém pode interromper. A obra de Deus na tua vida vai ser realizada. A obra de Deus na tua vida vai ser cumprida. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha até pensado que tudo acabou, tudo parou, tudo estagnou. Por quê? Porque às vezes você conhece alguém que você ama, que é da sua família, que é seu amigo, que é seu filho, que é seu pai, e você veja que parece que as coisas estagnaram, que as coisas pararam por causa de homens. Homem interrompeu o trabalho de Deus, qual o Senhor estava fazendo. Eu venho aqui na tarde desse dia para te dizer, se a obra de fato era de Deus, Ele vai voltar a executar esta obra. Ele vai voltar a fazer a obra, porque a obra de Deus ninguém anula. A obra de Deus ninguém anula. Ela será realizada, porque o Senhor é o que está no controle de tudo. Os olhos de Deus estão sobre o construtor do templo. Os olhos de Deus estão sobre o construtor. Então a bênção de Deus, ela está sobre a construção. Deixa eu falar para você, a construção vai sair para a glória do nome do Senhor Jesus. A construção vai acontecer, porque o Senhor é poderoso. E eles não foram impedidos, porque os olhos do Senhor estavam sobre os construtores da construção. E eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado ao Dário e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Levaram agora para Dário, que era o rei atual da Pérsia, que comandava toda a região. Levaram um relatório a Dário agora. Então veio o decreto de Dário sobre todo aquele povo. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos babilônicos que estava nos locais em que o guardava o tesouro. Encontrou-se um rolo da cidadela que na província média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário, no primeiro ano do reinado de Ciro, promulgou um decreto acerca do templo de Jerusalém, que o templo seja reconstruído como local destino à representação de sacrifício, que lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros, e ali estão as medidas. Agora então,
vem a ordem para eles, a autorização do próprio rei Dário, porque encontrou os decretos assinados pelo rei Ciro, na época o grande rei Ciro. E o verso 12 diz, e Deus, que fez o seu nome ali habitar, que está no controle de todas as coisas, que está comandando todas as coisas, que derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Essa é a palavra. Diz assim, em que Deus, verso 12, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto. Foi a mensagem do rei Dário para o povo, para destruir esse templo de Jerusalém. E aí ele diz, eu, Dário, decretei que seja plenamente executado o templo. Então agora, após 16 anos de paralisia, de paralisado que estava, não anulado, atrasaram ali, porque Deus também permitiu. Porque as coisas ficam até quando Deus permitir. Deus levanta Ageu e Zacarias, no capítulo 5, diz assim, olha, basta, já está na hora de recomeçar a construção. Vocês já descansaram aí 15, 16, 17 anos, e agora vocês vão recomeçar. Vão recomeçar esta obra. Então o profeta levanta e coloca o povo, animando o povo. E o povo diz, começar por onde? Manda uma carta ao rei atual, que era o rei Dário. Rei Dário faz a pesquisa e vê que realmente existia uma autorização para o povo retornar e o povo construir o templo, construir ali a cidade. Então Dário disse assim, eu, Dário, decreto que seja plenamente executado o templo dos judeus. Porque a obra de Deus ninguém para. A obra de Deus ninguém para. A obra de Deus, ela continua. A obra de Deus não é anulada. Ninguém anula a obra de Deus. O que Deus prometeu acontecerá, porque Ele é fiel e poderoso para nos dar vitória, para nos dar virada. Esta tarde seja uma tarde de realização na sua vida. Que esta tarde seja uma tarde de ânimo na sua vida. Esta tarde seja uma tarde de motivação para um recomeço. Para um recomeço. O Senhor tem uma palavra para você na tarde desse dia. Tempo de recomeçar o que você parou. Tempo de recomeçar. Recomece porque Deus está no negócio. Recomece porque Deus é o que vai guardar todos os pormenores. Recomece, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Recomece, porque a boa mão do Senhor é que está te amparando. Recomece, volte aonde você parou. Volte novamente e recomece a obra. A construção precisa ser concluída e esta construção será executada por você. Anima a tua alma na tarde desse dia. É dia de recomeço, é momento de recomeço. Recebe força hoje em nome de Jesus. Recebe graça hoje em nome de Jesus para você recomeçar o que você parou. Não pare mais, não volte atrás, não desanime, não enfraqueça, não.
mas anima a tua alma, levanta a tua cabeça e comece a baixar hoje, comece a procurar novas ferramentas, ou as ferramentas que foram esquecidas, começam a buscar, porque Deus tem coisas grandes a ser realizada na sua vida. A obra que ficou para trás, que ficou esquecida, ainda é tempo de recomeçar e será realizada uma boa obra através das tuas mãos, porque Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus ainda tem como ferramenta útil nesta terra. Deus ainda tem como uma ferramenta útil, uma ferramenta aproveitável nesta terra. É com você que Deus conta, é com você que Deus espera, é de você que Deus espera. Deus está contando contigo. Levanta a cabeça, porque a obra precisa se recomeçar. Recomeço é hora de recomeçar, é hora de recomeçar. Ninguém anula o projeto de Deus. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Porque quem está no controle de tudo isso chama Jeová. E Jeová é poderoso para sustentar. Os olhos dele estão sobre esse trabalho, para a glória do nome do Senhor. Obrigado pela tua presença, Deus abençoe. Palavra das 15 para o teu coração, ser a manifestação de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, nós te damos graça, te louvamos, ó Pai, porque tu és bom e eterno é a tua misericórdia. Se a tua mão, a tua bondade por tudo, Senhor, visita cada um, meu Pai, na saúde física, na alegria, na paz, no contentamento. Dai-nos paz e alegria, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus.